Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia no Maratona 40 Arcanos Menores Numerados. Sua aula diária de arcanos menores para ajudar você a ler os 40 arcanos numerados com segurança e com confiança. Eu sou Wagner Lira, professor de tarô, e o tema da nossa live especial de hoje, inspirada no número 2, é leitura paga, leitura grátis. Um tema que mexe muito com a gente e que é muito discutido no meio tarológico. Você já também deve ter pensado sobre isso, não? Pessoal, olha, quero começar agradecendo também, a participação, a presença de todos vocês. O Wagner Lira Responde agora vai acontecer todos os dias na semana que vem, de segunda a sexta, às 17 horas, então na hora da estrela, não se esqueça, na hora da estrela, às 17 horas, né? Se você estiver no fuso de Brasília. Se não, já marca o teu compasso para que a gente já faça esse encontro, né? Falando das nossas lives do dia. Então, de segunda a sexta, né? Hoje é sábado, mas anota aí na tua agenda. De segunda a sexta, a gente vai falar às 17 horas sobre as perguntas que rolaram ao longo da aula da manhã na maratona. Então a gente trabalha melhor. Eu notei que muita gente precisa às vezes tirar ainda algumas dúvidas pontuais, falar, né, sobre as cartas e as percepções. E eu também estou dando muitos exemplos para que vocês consigam, né, alcançar o significado. Agora, de modo geral, eu tenho ficado muito feliz, muito contente por 2 pontos. Primeiro, pelo feedback que o pessoal está me trazendo sobre as aulas da maratona, né? Porque o pessoal tá me dizendo assim, olha, nossa, isso abriu minha cabeça, nossa, isso expandiu o meu universo, nossa, eu alcancei diferentes percepções a partir das coisas que a gente falou em aula, né? Então eu sinto que vocês já têm alcançado, de fato, novos olhares a partir das nossas maratonas aqui, da nossa maratona aqui, beleza? O segundo movimento é pelo bate-papo que eu tenho tido com a galera às 17 horas. Então, o que acontece? Eu noto que as pessoas fazem perguntas apenas para confirmar o que elas alcançaram já com as lives, né? Com as aulas aqui que a gente vai falando, para que você alcance, né, um olhar diferente. Então, pessoal, e pode também significar isso? Pode significar aquilo também? Pode. Né? Então, tudo isso faz com que você alcance novos olhares. Então, confia. Minha primeira proposta também é confia. Vai. Se você viu, tá visto. Faz sentido com o contexto? Faz sentido com o que você tem aprendido? Faz sentido com o que você tem entendido sobre o número, sobre o naipe? Se sim, confie, tá bom? Olha, confiança intuir é confiar em si mesmo. Vai por mim. Intuir é confiar em você mesmo. Trabalhar essa intuição é que é o nosso dever de casa. Trabalhar como intuir, trabalhar como a gente vai organizar as nossas percepções é que é estudo. Falamos isso ontem, inclusive com a live do Tato, que ele disse muito sobre a percepção do mundo espiritual e a necessidade do estudo para trabalhar e melhorar essa conexão com os espíritos, ok? Então hoje, inspirado nessas diferenças, nessas divergências, nas antíteses que trabalhamos nas últimas 2 aulas da nossa maratona, das nossas 2 últimas lives, né? Eu quis trazer para vocês um tema que aparece tanto, um tema que começa já de entrada na nossa vida de tarólogo, seja profissional, de estudante ou como você começou a falar de tarô, esse tema já rola. Eu ouço muita gente falar assim, ai, eu jogo, mas não cobro. Ah, eu quero cobrar, mas ainda não tô começando, né? Eu vou só pedir uma licencinha de vocês agora. Sabe o que é? É só abrir lá a porta. Entendeu? Bem, gente, tivemos uma questão interna. Eu tenho um gato que ele se comunica comigo. Então ele veio aqui para pedir uma coisa e aí eu tô atendendo, a Amadeu foi lá. Então peço só um minutinho de vocês, porque se a gente não atende é capaz de ele me atacar em plena live. Mas tudo bem, né? Depois o Amadeu edita essa parte. Vamos lá.
Então, o que que acontece? A gente se pergunta isso, mas me causa um certo estranhamento esse tipo de pergunta. E eu quero que você também tenha esse estranhamento ao final dessa nossa live, quando alguém fizer essa mesma observação na sua frente, tá? E eu vou me explicar, eu vou fazer isso ficar bem claro para você até o final da live, ok? Então eu vou começar primeiro te levando ao meu passado, ao meu tempo em que eu era um jovem de 15 anos que jogava baralho cigano, que jogava tarô de Marsella e atendia as pessoas no meu bairro, na minha rua, na minha escola. Todo mundo me procurava e todo mundo queria saber, porque diziam que o Vainer era um garoto, né? Era um garoto que acertava as coisas com as cartas. Todo mundo, quando ficava sabendo disso, dizia: "Ah, meu Deus, meu Deus." Sempre tem dois públicos. Tem o público que olha feio pra você e que diz que aquilo não existe, aquilo ali é bobagem e aí, besteira. Mas sempre tem aquela galera que vem na tua direção e diz assim: "Verdade? Menino, já fui numa cartomante uma vez assim, ela me disse tudo. Como é que eu faço pra marcar contigo?" Se você joga tarô já há um tempo, você sabe que é exatamente assim. Tem dois lados, né? O time do contra e o time do super fã, que já de cara quer jogar contigo. Quando eu era adolescente, isso também já acontecia. Lá nos anos 90, 2000, né? Eu tava cantando Backstreet Boys e entre uma música do Beck, eu já tinha um atendimento ali e outro. Muito bem. Quando terminava o atendimento, as pessoas ficavam muito satisfeitas, impressionadas, me davam um abraço e diziam assim: "Menino, tu é ótimo." E eu ia embora. Eu, que era um estudante, pensava: eu tenho que estudar hoje, agora de tarde, para a prova de biologia, para a prova de matemática, prova de física, tudo mais. Eu nem passava pela minha cabeça, até porque se você acompanhou a live da quarta-feira, você sabe que eu não tinha amigo nenhum, a não ser o Tato a partir dos 15 anos. E Tato também atendia por amor, atendia, né, para as pessoas. Com 15 anos, né, e o Tato também tinha um pouquinho mais de idade, nós frequentávamos a Fundação Allan Kardec. E na Fundação Allan Kardec nós estudávamos muito mediunidade, muito os temas, né, próprios da doutrina espírita e que diziam assim: "Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste." Beleza, segura essa frase aí. Você provavelmente também já deve ter ouvido falar nisso. De alguma forma, né? Por exemplo, em casas de Umbanda, a gente ouve, né? Umbanda é caridade, atender as pessoas por caridade. Tá bom. A igreja também vai colocar a caridade, faça, né, com amor, ajude o seu irmão, ajude o próximo como a ti mesmo, tudo bem. Então, na época, esses conceitos, eles me davam a entender de que eu tinha nascido com um dom, uma mediunidade, porque na época eu entendia que a minha habilidade de adivinhar as coisas com as cartas era uma habilidade igual a um dom, igual a ser médium. Eu não sabia fazer a diferença. Eu não entendia que aquilo não era mediunidade, aquilo era estudo e habilidade e sim facilidades que eu já tinha quando criança para ler. Como o Tato disse ontem, né? Ele é reencarnacionista? Eu também. Então, se a gente entende que né? Ontem falamos muito disso, que existe sim um olhar espiritual para o mundo do tarô, então existem as conexões espirituais que a gente faz com ele. Eu achava que tudo isso era algo que eu recebia gratuitamente. Era algo que era para mim grátis. Então, grátis deveria ser o quê? O atendimento também. Então eu dizia: não, é errado cobrar a leitura de tarô. Gente, eu já fiz isso. É errado. Não se deve cobrar, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que estudar. Aí você já sabe o resto da história, né? Que eu passei 20 anos rodando atrás de uma profissão. E que hoje me vale de conhecimentos de diversas áreas para atender. Mas beleza, na época eu não sabia disso. E aí, o que acontece? Eu passei anos da minha vida comprando tarô,
comprando livros, depois que eu pude já alcançar o meu entendimento de que o estudo era legal e que melhorava o meu carteado, aí eu comprava livro, saía um livro aqui, saía um outro livro ali. Isso na época eu já estava na faculdade de medicina, em 2003. Aí, o que acontece? Eu jogava na faculdade de medicina, eu jogava quando vim para São Paulo, eu jogava baralho e tarô quando eu fui para Lyon, quando eu morei em Paris eu jogava também. Então assim, eu jogava tarô onde eu estivesse. Nesta cidade de São Paulo, em Manaus, quando eu ia para as minhas férias em Manaus eu também jogava. E no final eu dizia, ai que bom, eu fiz minha caridade. Terminava e tava tudo certo. Passei anos da minha vida achando que o meu jogo de cartas era grátis, porque gratuitamente recebi como um dom. Tá bom. Só que chegou um momento da minha vida, e eu também contei isso na quarta-feira, né, na live. Se você está assistindo na reprise, procura essa live, a minha história, né, e você vai entender exatamente como eu cheguei nesse ponto da minha vida, como também eu comecei, né, e saí de uma pessoa que era cheio de dúvidas sobre a minha própria carreira para ajudar hoje pessoas a tomarem grandes decisões da sua vida, hoje como tarólogo e como professor de tarô, tá? Eu ajudo outras pessoas a ajudarem outras pessoas. Então é assim que eu defino o meu trabalho hoje, tá? Eu penso como, eu vou acordar hoje e vou dar 3 aulas, que é realmente o que acontece. Tá bom, eu vou dar, fora agora as lives, né? Então eu tenho as aulas e as lives, beleza. Então assim, eu penso, hoje eu estou ajudando 6 vezes do meu dia pessoas a ajudarem pessoas a tomarem suas decisões. Então eu não só, né, entendi que o meu trabalho era tirar a dúvida das pessoas em muitos assuntos, como eu também curei a minha própria dúvida, tá? Então, em função disso, o que acontece? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava com a fábrica totalmente zerada de grana. Minha irmã ia casar em Aruba, postei a foto do casamento eu lá celebrando, não sei se a galera viu. E cheguei lá em Aruba, passando carta a carta no aeroporto, né, no avião, 70 convidados, e eu fui tirando uma carta para dizer a sorte das pessoas, né, no período da viagem para Aruba. Muito bem, atendi várias pessoas o dia inteiro, paguei minhas contas. Por quê? Porque aquele dinheiro, ele me salvou. Não foi um dinheiro em que eu parei de cobrar, aliás, que eu passei a cobrar das pessoas, né? E esse dinheiro foi para o meu lucro, esse dinheiro foi para eu me lambuzar de luxúria, esse dinheiro foi para eu ir para Malibu, para eu ir para Ibiza, né? E fazer a gentalha. Eu peguei aquele dinheiro e levei de volta para minha casa e olhei como eu posso agora pagar as contas da minha empresa, como eu posso agora pagar as minhas contas de casa com esse dinheiro e pagar um pouco da viagem que eu recebi, né, gratuitamente da minha irmã e do meu cunhado. E aí, aquilo mudou minha cabeça para sempre. Porque eu entendi que era um dinheiro mais digno que eu tinha. Porque para que eu produzisse uma caixinha de biscoito lá na minha fábrica de biscoitos, eu precisava dos 10 funcionários, eu precisava de gráfica, eu precisava de infraestrutura, eu precisava de maquinário, eu precisava de fornecedores de farinha, de açúcar, de tudo, eu precisava de qualidade na produção. Gente, a minha empresa, a minha fábrica de biscoitos, ela tirava 10 nas auditorias de qualidade, porque eu tenho meio de céu em virgem. Então, meu meio de céu em virgem me fazia ser absolutamente crítico com a poeirinha cósmica da poeirinha cósmica que pudesse entrar na nossa fábrica. Então, o custo de produzir uma caixinha de biscoitos era imenso. E, portanto, imenso deveria também ser o quê? A venda. O tarô, né, ele era 100% meu trabalho. A fábrica também, mas eu demorava um século para chegar naquele produto. Com o meu investimento de 120, hoje R$200, né? Porque um tarô, por exemplo, um tarô como esse aqui, que é uma edição da Game Systems, né? Que é a que detém os direitos do Rider-Waite hoje, e que hoje é vendido numa loja brasileira, você vai encontrar mais ou menos uns R$200 ou
ou até se você pedir da internet também vai dar mais ou menos isso, eu com R$ 200, mais os meus investimentos em livros, em estudos, mais tudo o que eu tinha vivido na minha vida, né? Eu paguei na primeira consulta. Paguei o tarô. E depois, a cada consulta naquele dia, eu paguei a luz da empresa, eu paguei a água da empresa. A gente estava numa situação muito, 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 muito crítica, né? Porque a gente tinha uma série de questões. Isso a gente pegou 2015, que foi um ano bem difícil para o Brasil. E a gente também não tinha reserva financeira, a gente não tinha uma série de coisas que favoreciam, né? Tanto que depois eu fui estudar muito empreendedorismo por conta disso, né? A importância da reserva financeira. Um dia a gente vai falar sobre isso. E aí, o que me salvou foi o meu tarô. Ah, então quer dizer que aquele dinheiro era indigno? Então quer dizer que gratuitamente eu recebia e estava cobrando o que eu estava recebendo gratuitamente? Na verdade, gente, eu paguei, porque quando eu comprei lá nos meus 9 anos de idade, o meu primeiro tarô, a minha mãe pagou. Quando depois eu comprei meu segundo tarô, eu também paguei. Depois, quando eu comprei um livro de tarô, eu também paguei por isso. Ninguém me deu nenhum livro. E as horas que eu abri mão de estudar as coisas do meu colégio, a hora que eu abri mão de estudar as coisas que eu tinha que estudar, ou as coisas que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro, para estudar tarô, elas também eram trabalho. Então eu estava todos os momentos da minha vida, na minha relação com o tarô, entendendo? Trabalhando. Eu só não percebia isso, entendeu? Antes de eu continuar, eu tenho uma pergunta. Vocês têm uma pergunta, né, Amadeu? Tem uma pergunta, um comentário. Lá do YouTube, a Patrícia Santos. Olá, Patrícia. Ela comentou o seguinte: tenho várias profissões, vários certificados e diplomas. Costureira, modelista, cantora, e nunca exerci nenhuma delas, mas me encontrei no tarô. Olha, Patrícia, eu te entendo assim, gênero, número e grau, tá? Para você ter uma noção, eu sou, além de confeiteiro, né, que eu me formei para ser eu também tenho 5 idiomas no meu currículo. Sou formada... 5 idiomas, gente, é verdade. Eu sou poliglota, porque eu sou sagitariano, ascendente sagitário, né? E Mercúrio em Sagitário. Então eu adoro idioma, cultura estrangeira. Eu estudei, assim, idiomas e amo estudar idiomas. O último que eu estou estudando agora é hebraico. Muito bem. Eu também sou formada em comunicação social pela USP, né? Universidade de São Paulo, uma faculdade pública. Entrei ralando e passei no vestibular. Aliás, não só passei em comunicação, passei em veterinária também no ano anterior. E também, né, estudei na Universidade de Lyon, na França. Fiz um tempo da faculdade lá. Voltei e também aprendi sobre empreendedorismo. Então, eu sou empresário, sim, estudo e entendo de processos de marketing digital, né, tudo. Então, não perca nenhuma das tuas habilidades. Não desmereça nenhuma. Pega todas elas e na hora que você for jogar, elas estarão todas à tua disposição. Exatamente como as minhas estão também à minha disposição quando eu vou jogar. Então, tudo isso é raridade, tudo isso é preciosidade e também vai fazer sempre parte da tua história. E também, quando você estiver lendo e você quiser, por exemplo, olhar o arcano como julgamento, que tem uma trombeta, cadê a música desse arcano, né? Onde está a música? Você vai ler esse arcano como uma cantora, de fato. E como você vai alcançar as pessoas? No dia que outros cantores tiverem a oportunidade de jogar tarô contigo, né? Essas pessoas, você vai identificar nas cartas processos de voz, problemas e dificuldades que essas pessoas têm na hora de cantar. Coisas que eu, por melhor que eu seja na leitura, eu não acesso porque, em algum grau, só quem vai acessar isso é um outro cantor. Então eu vou dizer, provavelmente na minha leitura, né, para a mesma pessoa, suponhamos, eu vou dizer assim, olha, eu vejo que a tua voz tá com algum problema, como você é um cantor, você precisa trabalhar a sua voz, eu vejo que de fato é bom você procurar ajuda, um fono, ou teu professor de canto e trazer isso, tá? Agora, você lendo, você vai dizer o seguinte, como é que você tá cantando? Me dá aí um Fá, me dá aí um Dó. Aí você ouve aquilo, aí a pessoa, tá vendo? Ó, tá aí o problema. Porque você sabe.
Então isso, né, é graças ao teu conhecimento, graças à tua outra profissão, que na hora do jogo também vale. Então, para todo mundo que está me assistindo, todas as suas profissões também farão isso, né? Então eu consigo tranquilamente falar de confeitaria no tarô, porque eu sou um confeiteiro. Então é isso, essa é a diferença. Não significa que nas outras... Até porque, gente, a gente não precisa saber todas as profissões, ter feito todas as faculdades do mundo para poder jogar tarô. Isso é impossível, né? É humanamente impossível. Mas aqui você sabe, você lê ainda melhor, ok? Tem uma pergunta. Uma pergunta do Instagram do Leandrox101. Olá, Leandro. Ele perguntou o seguinte: eu estudo tarô e espiritualidade há alguns anos. Que dica você daria para eu começar a usar o tarô como trabalho e não só como hobby? Beleza. Segura a pergunta dele, do Leandro aí, que você vai voltar com ela no final, porque eu vou responder ele, porque é o objetivo da nossa live, viu, Lê? A gente vai junto, vem comigo. Então, eu pensava exatamente isso que a Patrícia falou. Eu tinha um monte de profissões e o tarô era que eu me encontrava, mas não era profissão. Tarô não era, viu, Lê? Já fica ligado aqui que eu vou respondendo ao longo da live. Eu já achava que tinha que ser gratuitamente dar aquilo que gratuitamente eu recebi. Mas depois que eu fiquei com um pouquinho mais de senso crítico, eu entendi que eu nunca recebi do tarô algo grátis. Eu sempre comprei, eu sempre paguei por isso, né? O que era grátis? As inspirações. Mas as inspirações vinham depois que eu estudava sobre o tarô. E aí depois é que vinham. Porque antes, quando eu olhava uma carta, não sabia nada sobre ela, não tinha inspiração que viesse. Eu não sabia interpretar a inspiração, não sabia interpretar a intuição. Aí eu fiz a conta, eu não recebi gratuitamente, como você também não recebeu gratuitamente, a não ser se você ganhou o teu tarô como presente de aniversário, você pagou pelo seu tarô, ponto. Beleza? Como você também está pagando a sua internet para estar vendo essa live. Ou este vídeo no YouTube, né? Então, não é de graça. Aí quando a gente vai na fonte, quando a gente vai ver lá o material de Kardec que fala sobre isso, ele está se referindo a curas. Curas, se você sabe ressuscitar os mortos, se você sabe curar e espantar os espíritos, se você sabe banir os enfermos das suas doenças, você não pode cobrar por isso. É isso que ele está falando. É de uma referência ao quê? Mágica, de uma cura espiritual, de um trabalho mediúnico, espantar os espíritos, né? Expulsar os espíritos. É disso que ele fala. A gente não expulsa espírito em consulta de tarô, a gente não levanta a pessoa que está na cadeira de roda e fala, vai, agora anda. A gente não faz isso. Então, esta frase não está falando conosco. Só acha que está falando conosco quem entendeu que ler tarô é igual a mediunidade, que é igual a um dom. E isso não é verdade. Gente, não é verdade. Se você só tem o tal do dom para jogar as cartas, você não joga carta nenhuma. Vai por mim. O que você faz você vai entender ao longo da tua prática vários significados e você faz isso. Agora você jamais vai entender o que é o símbolo, o mundo simbólico do tarô, porque você não entende. Sabe um exemplo que eu vejo muito grande disso? O pessoal que joga, por exemplo, Tote. O tarô de Tote é cheio de símbolos do Telemann, do Crowley, mas a galera lê como se fosse o Waite, lê como se fosse Marcélia. Isso é um erro. Por quê? Porque não estuda. Eu já vi várias vezes esse erro, já várias vezes essa situação. Por quê? Porque as pessoas vão na internet, pegam o significado daquela carta, acham o tarô de Tote lindo e querem ler o que viu na internet sobre Marcélia no Tote. Ou seja, reduz o Tote. Isso é falta de estudo, não é dom. Beleza. Aí chegamos junto, né? O que é então que me salvou ali nas minhas leituras lá em Aruba? Até nisso eu sou de sagitariano, né? Até nisso eu sou de Sagitário, porque até para começar a cobrar eu tava em Aruba. O que acontece? Eu dei valor ao meu trabalho. As pessoas diziam assim pra mim, e depois quando eu voltei de Aruba, elas diziam, meu Deus, Vainer, você me ajudou de um jeito que você... Olha, não tem preço isso que você me fez. Aí eu comecei a fazer a conta inversa. Pera lá, no espaço de 1 hora eu ajudo a pessoa a melhorar a relação dela com o marido ou com a esposa. No espaço de 1 hora eu ajudo a pessoa a entender os problemas dos filhos dela e a resolvê-los. No espaço de uma hora
Eu falo para a pessoa do destino dela e levo ela também ao passado para resolver os problemas do passado, questões dela que ela precisa voltar para resolver e viver melhor no futuro. Eu ajudo essa pessoa a fazer melhores negócios no seu trabalho, na sua empresa, a melhorar o emprego, a mudar de vida. Quer dizer que em 1 hora eu dou para ela algo inestimável, algo que não tem preço e ela não conseguiria em outro lugar. Nem que ela passasse a lua cheia inteira olhando numa bacia d'água, ela não ia ver o que ela viu na minha consulta. Olha a bacia. Olha para a bacia, ela não ia ver. Por que ela viu? Por que ela mudou de vida? Porque ela foi lá comigo. Então, em 1 hora, eu ofereci um serviço de absoluta qualidade, de alto impacto na vida da pessoa. E uma hora que, de fato, fez a diferença na vida dela. Outro profissional poderia ter feito isso? Talvez um outro grupo de profissionais e ainda assim não chegasse. Por que eu te digo isso? É presunção minha? Não, não é. Consciência. Um jogo de tarô, ele alcança coisas que o profissional psiquiatra não alcança. Por exemplo, a mente da outra pessoa. Um psicólogo não alcança isso, a mente da outra pessoa. Ele pode até ler os padrões da pessoa baseado no discurso do paciente, mas a mente da outra pessoa, o que o chefe quer, o que o destino dela reserva, como está a saúde dela, isso não são assuntos da psicologia e da psiquiatria. Outro ponto. Aconselhamento empresarial. Eu vejo no jogo como os funcionários daquela pessoa estão em relação a ela. O Sebrae não vai te dizer isso. O jogo vai. Então, pera lá. Quando eu vou jogar e fazer um conselho para a pessoa, por exemplo, sobre espiritualidade, ela vai no terreiro, e aí ela vai à casa de umbanda, ela vai na igreja, e aí ela vai ter essas referências. Vocês percebem que o trabalho do tarólogo ele é único? Por quê? Porque nós conseguimos chegar em pontos diversos sobre qualquer assunto que não sejam só o ponto de vista da pessoa. Porque o tarô, ele vai além, ele consegue alcançar energias, pensamentos, sentimentos da pessoa e de terceiros, do presente, do passado e do futuro. E também consegue predizer. Então, o nosso trabalho, ele é único. Mas olha, isso não exclui os demais trabalhos, isso não exclui os outros profissionais. Pelo contrário, nós somos um profissional muito bom na conta da pessoa para viver a vida boa que ela deseja viver. Ela precisa sim do médico, ela precisa sim do nutricionista, como de vez em quando a gente precisa do SAMU, de vez em quando a gente precisa também de um profissional, uma consultoria, um monte de coisa. O tarólogo é um profissional, o tarólogo é uma pessoa que oferece uma solução que só existe dentro da profissão tarólogo. Só existe dentro da nossa área, porque a nossa área é específica. Ou seja, o chefe de cozinha e o confeiteiro têm funções específicas que só existem na confeitaria, que só existem no chefe de cozinha. O engenheiro faz coisas que só engenheiro faz. O arquiteto, coisas que só arquiteto faz. Então, o tarólogo também. Existe também, dentro do mundo do tarô, coisas que só tarólogos fazem. Portanto, jogar tarô é um serviço. E de qualidade. E quando você entende isso, que ele não vem de graça, quando você entende que ele não vem de graça, quando você entende que ele é sim um trabalho, por exemplo, quando eu estou atendendo, eu estou trabalhando. Mas eu faço por hobby. Você também está trabalhando no seu hobby. É trabalho. Você abre mão da tua vida, você abre mão da tua hora, você abre mão dos teus problemas para olhar o problema do outro. Trabalho. Eu estou agora fazendo isso com você. Eu abro mão agora, nesse sabadão, de fazer outras coisas. Porque eu estou também trabalhando, eu estou também elaborando, né, conteúdo, soluções e serviços para o tarô e para tarólogos. Isso é trabalho. Portanto, todo trabalho, sim, deve gerar lucro. Todo trabalho deve, sim, gerar resultados. E bons resultados. Por quê? Porque como o tarólogo é uma pessoa que oferece um serviço que só tarólogos oferecem, né, como toda profissão, nós podemos sim lucrar e obter resultados financeiros a partir das soluções que oferecemos.
ok? Uma pessoa demoraria talvez 10 anos para chegar no lugar que você a leva quando ela faz uma consulta de tarô bem feita. Significa que você está encurtando o trabalho dela para fazer aquilo. Quando eu vou no meu, por exemplo, agora na quarentena, eu preciso ir ao barbeiro, eu preciso fazer a minha barba. Gente, é uma maravilha a barba no barbeiro. Eu fazendo a minha barba demora mais, não fica do mesmo jeito, eu faço ele torta aqui, entendeu? Eu pago feliz o meu barbeiro, porque ele me oferece uma solução. Então, quando eu faço isso, por exemplo, a minha internet, eu pago a minha internet, porque o tempo que eu demoraria para falar com todos vocês gritando pela minha janela, custaria a minha garganta e me custaria a liberdade, porque alguém ia me prender alguma hora, né não? Então, olha a dificuldade, então eu pago a internet. É um serviço, é uma facilidade, é uma coisa que chega para mim. Por quê? Porque eu estou pagando para ter o conforto de algo. Tem pergunta? Temos. Semente Sagrada tá mandando um oi aqui, tá adorando a live. Olá, Semente. E o Paulo Veloso 03. Olá, Paulo também. Perguntou o seguinte. Presença marcante, fiel. Justamente, Weiner, eu ia lhe perguntar se devemos ler o arcano ou a simbologia presente na carta em um tarô específico, como por exemplo o tarô egípcio ou mitológico. Tá, eu vou responder rapidinho, mas deixa essa pergunta, viu, Paulo, pro nosso Weiner Lira Responde, a nossa live das 17 horas. Inclusive, gente, graças às perguntas que aparecem, eu programei na semana que vem em diante, a gente vai fazer isso durante toda a maratona a partir de agora, de segunda a sexta, às 17 horas, às hora da estrela, eu vou responder todas as perguntas que surgem na live. Como, por exemplo, a do Paulo, que é uma pergunta que deve ser, inclusive, elaborada, vale uma live, inclusive, sobre isso, tá? É porque eu citei ali sobre o Totti, ele tá perguntando agora. Tá? Paulo, só pra você entender, se a gente tem um tarô e a gente lê outro, a gente não precisava daquele tarô, simples assim, entendeu? Por isso que o pessoal que compra 20, 30, 40, 50 decks, eu falo que, na verdade, se você estudar aquele deck, você leva uma vida para ler, né, com prioridade, com propriedade. Agora, quando a gente só lê um tarô, que é o tarô que a gente aprendeu, e compra os outros e vai ler achando que só para poder fazer cena, a gente tá colecionando figurinha e não lendo cartas, entendeu? Então é isso que você tem que entender como contexto. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Seguinte, então entenderam o nosso ponto de vista como o tarô como um serviço? Muito bem. Então o que é de graça? O que é grátis? O que é gratuito? Gratuito é um favorecimento, é uma graça que deve ser dada, ok? A graça, né, a palavra grátis, ela vem de graça. Ela é um benefício de fato. Né? E o que é pagar? Pagar é satisfazer. Pagar é apaziguar. A palavra pagar, gente, vem de paz. Acredite se quiser, né? Por isso que quando não paga, vem a guerra. É meio que isso, né? É o apaziguar. Tá bom? O que acontece? Então, a leitura, ela é para você o quê? Ela é um serviço, ela é uma ajuda para a pessoa, ela é uma solução que você oferece ou ela é um hobby? Aqui mora o erro, aqui mora o perigo. As pessoas entendem hobby como algo banal, como bobagem no seu dia, como o momento teu de fazer um lazerzinho. Hobby, se você entender o que é o hobby, pro gringo, pro americano principalmente, ele entende tudo do hobby dele. Por exemplo, tem gente que o hobby é construir barquinho miniatura. O cara é um artista. Existiam, antigamente, o astrônomo não científico, né? O astrônomo amador. O astrônomo amador, aliás, foi um astrônomo amador que descobriu muita coisa, por exemplo, sobre Plutão. Né? O discípulo dele chegou, entendeu? O aluno dele chegou a entender, mas os caras eram o quê? Amadores. Então o hobby é isso, é uma atividade em que você é bom pra caramba, que você entende de tudo, que você leva muito a sério e que quando você faz, você é brilhante. Isso é hobby. O que o pessoal entende como hobby? É a hora que tu tira o sapato, coloca a tua sandália e fica de pé pra cima. Isso não é hobby. Isso é lazer, é diferente. Então, se você estuda tarô por hobby, estude como hobby o que é de fato um hobby. Que é você ser ótimo naquele teu hobby. Que é você fazer aquele hobby por prazer, você tem prazer disso. E você tem uma
coleção de tarô que você sabe, inclusive, a diferença, o número, o ano que foi publicado. Então, isso é ter hobby, gente. Não é o que o pessoal faz. Sabe o que o pessoal conduz como hobby? O pessoal entende como hobby Ai, a hora que dá eu estudo tarô. Ai, eu ganhei um tarô e assim, na hora que dá eu jogo. Ai, e por isso que eu nem cobro. Olha a minha cara de Sagitário. O que acontece? A gente tem que entender hobby como algo em que você é excelente e você faz por prazer, por amor e por dedicação. E você sim também pode cobrar o seu hobby. Sabe o que acontece quando a gente não cobra a nossa consulta? Vira a casa da mãe Joana. Todo mundo chega pra você e fala, ai, tira a carta pra mim. Ou aquela pergunta que eu detesto. Ai, tira uma cartinha pra mim. Não, eu não faço assim. Não, eu não jogo tarô assim. Eu não tiro cartinha pra ninguém. Eu jogo cartas, eu faço um atendimento de tarô de 1 hora, eu recebo as pessoas. Quando não é online, presencial, eu recebo, eu espero, eu limpo a mesa, eu preparo um chá, eu vejo se tá tudo certo no meu lavabo pra pessoa receber e ir pro banheiro cheirosinho, eu paguei pela essência de boa qualidade no meu banheiro. Então, o que acontece? Eu faço um atendimento profissional. Ouço você, guardo todos os seus segredos pro resto da minha vida. Sigilo no trabalho, sigilo no serviço. Eu faço igual o FBI, entendeu? Eu não revelo jamais sua identidade. E aí a pessoa vem e diz, ai, eu vou tirar uma cartinha. Ai, me ajuda. Vem um monte no meu direct. Ai, me ajuda, eu tô com um problema lá em casa. Eu também tenho vários. A louça tá pra lavar, também tenho que passar a roupa, eu também tenho que atender um monte de gente e dar aula pra um monte de aluno. Também tô cheio de problema lá em casa. Entende a diferença? Ah, comecei a entender que meu trabalho pede o quê? Dedicação, e portanto ele merece o valor dele. Meu jogo de tarô não tem preço, e o teu também não. Não tem preço, é inestimável. Teu jogo de tarô vale uma vida de soluções para quem você lê. Ponha-se no seu lugar de tarólogo devido, que é o da valorização do seu trabalho ou do seu hobby. Aí você vai entender que o valor que você coloca para a sua consulta é apenas um preço. Você vai entender que este preço, ele é apenas uma troca justa, o quanto vale. Aí entram os conceitos de marketing, aí entram os conceitos de precificação, aí entram os conceitos de tabelar os custos fixos e variáveis, a tua reserva de segurança também, e aí isso gera um preço. Ok? Entendendo também praça, entendendo também promoção. Tá vendo que a gente vai falar de marketing? Para vender o serviço. Agora, entenda que ainda assim, se você chegar no valor da sua consulta de 10 mil reais a hora, se um dia você chegar lá, e eu torço para que você chegue, você tem que saber que a tua consulta vale muito, muito, muito mais que 10 mil reais. Porque quanto vale você dizer para a pessoa uma frase e aí salvar o casamento dela? Quanto vale dizer para uma pessoa que ela tem que ir agora pro hospital investigar a saúde dela e do filho dela, pequenininho? E aí ela chega lá no hospital e descobre que aquilo era uma doença que estava se instalando. Quanto vale isso? Quanto? Põe um preço nisso, galera. Por isso, consulta paga versus consulta gratuita. O que eu proponho a você? Saiba que se você for fazer por hobby, faça direito. Ah, o meu hobby, eu vou cobrar ou não vou cobrar? Eu vou cobrar o meu hobby? Então, precifique. Ah, eu não vou cobrar meu hobby, então faça direito. Ah, eu vou ser tarólogo profissional, então profissionalize-se. Dê qualidade no seu atendimento. Qualidade da hora que ele entra, da hora que ele sai. Dê qualidade para o seu atendimento como um profissional. Ah, mas espera lá. Então quer dizer, Weiner, que se eu for pagar... Então quer dizer, Weiner, que se eu for cobrar o meu atendimento, eu não vou mais fazer a tal da caridade? Você vai. Você vai entender isso como um conceito muito simples no mundo do empreendedorismo, porque não se iluda, se você começou a cobrar o teu atendimento de tarô, você virou um empreendedor. E você virou empreendedor individual, se só você ia ter o tarô. Empreendedorismo é o nome da palavra do que você está fazendo.
entendeu? Portanto, estudemos empreendedorismo para sermos bons empresários. E aí, você vai ter que pegar um conceito do universo corporativo que se chama responsabilidade social. É assim que eu vejo hoje o que eu faço. Então, por exemplo, você pode sim orientar as pessoas. Quando você, o pessoal que tem Instagram, meus alunos têm Instagram e fazem como eu, uma carta do dia. Quantas pessoas me mandam um direct, mensagem e e-mail dizendo: olha, eu quero dizer que aquela frase que você me disse na carta do dia mudou o meu dia, mudou minha vida e era tudo que eu estava passando hoje. Um dia teve uma carta que eu coloquei que saiu o arcano 13, a morte, e uma pessoa me escreveu dizendo assim: olha, hoje eu enterrei meu pai e quando eu cheguei em casa eu vi tua mensagem e aquilo assim mudou a minha percepção de tudo que tinha acontecido. Responsabilidade social. Quando eu faço uma live, que é meu trabalho, e você está aqui sorvendo o conhecimento dela, eu estou trabalhando num contexto de responsabilidade pelo coletivo. Eu não acho que o meu jogo de tarô, ele deve ser só pago. Pelo contrário, ele deve promover o tarólogo, que são que é a minha audiência, e também promover, né, o bem-estar das pessoas que não são de tarô. Portanto, a carta do dia é isso. Pessoal, você deve me conhecer desde esse ano. Mas o pessoal que já me conhece desde o ano passado, que eu estava participando do programa do Bake Off Brasil, como tarólogo confeiteiro, eu jogava tarô no Bake Off. Se você não sabe dessa história, joga no Google Bake Off 2019, você vai me ver lá confeitando. E aí, o que acontece? Eu fazia live ano passado para minha audiência do Bake Off, toda segunda-feira às 19 horas, e eu dizia o seguinte: galera que me segue do Bake Off, vocês passam a semana inteira me mandando beijo, dizendo que me gostam, que torcem por mim no programa. Então eu dizia: eu não acredito em unilateralidade. Eu não acredito num mundo em que as pessoas me seguem, me curtem e me elogiam e eu não faça nada por elas. Então eu dedicava durante todo o tempo do programa, às segunda-feiras, às 19 horas, o Amadeu é prova disso, eu ficava atendendo as pessoas que me curtiam e me seguiam, que nunca tinham jogado tarô. Eu fazia um atendimento, falei: gente, olha, em agradecimento à tua presença, à tua participação aqui, em um coraçãozinho de carinho do Bake Off, eu tô aqui jogando para vocês como retribuição. Isso é responsabilidade social também. Então eu fazia muita coisa legal no ano passado e a vida inteira como um tarólogo, né? Só que quando eu fiz isso, quando eu passei a entender como responsabilidade social, as pessoas levavam a sério. Quando todo mundo pedia consulta para mim de graça no 0800, as pessoas terminavam a consulta e eu notava que elas diziam assim: menina, é verdade, né, o que ele fala, ele é bom mesmo, e elas se lixavam para o que eu dizia. A informação que eu dava para elas era mera curiosidade e elas não valorizavam. Terminava a consulta, elas iam para o psicólogo. Terminava a consulta, elas iam de volta para o padrão de vida delas. Terminava a consulta, ela ia de novo para todos os outros lugares. E ela pagava todo mundo. Ela pagava o psicólogo, ela pagava o psiquiatra, ela pagava as contas da casa dela, ela pagava a empresa dela inteira. E ela só não me pagava. Por quê? Porque o Weiner era curiosidade. O Weiner era caridade. O Weiner era também a coisa que ela não punha o quê? Confiança. Não colocava valor. E, portanto, nem precisava seguir esses conselhos. Quando as pessoas pagam, elas põem valor. Vai por mim. Ai, mas se eu colocar agora X reais no meu atendimento, ninguém vai mais me procurar. Se essas pessoas que te procuram hoje só querem ser atendidas de graça, vai por mim. Elas estão fazendo um favor de não te procurarem mais. As pessoas devem procurar você porque elas valorizam o que você diz. E elas valorizam tanto que elas estão dizendo o seguinte: olha, toma, esse dinheiro aqui é para te ajudar. Ai, mas eu não quero ter o meu hobby pago. Então vou te contar uma coisa. Se você dedicar o seu hobby com seriedade, você vai precisar de tarô, você vai precisar de conhecimento, você vai precisar de curso, você vai precisar de um monte de coisa para fazer o teu hobby acontecer, ok? Deixe o tarô se retroalimentar na tua vida. Agora, se você investiu e quer empreender e quer ter uma profissão como tarólogo, né? Pegue o dinheiro que vem da consulta e invista no seu conhecimento uma parte e invista na sua reserva financeira
também, né, na sua reserva de gastos, e também invista parte desse dinheiro na sua própria vida, ou seja, tirar o teu prolabore, tirar o teu lucro, tirar a tua parte desse dinheiro do atendimento. É assim, exatamente assim que eu faço. Quando eu estou atendendo, eu sou o Weiner empresa. O que é o Weiner empresa? É o Weiner empresário. Esse dinheiro, ele entra para a minha conta, para o meu caixa. Eu tiro dessa parte do meu caixa o lucro, tiro a reserva, tiro o valor dos meus custos para o que eu tenho que fazer, como a internet, como a roupa, como o microfone, como tudo. E a outra parte é o meu salário, a outra parte é o meu pagamento, é o meu 13º, tá tudo lá. Eu tiro. Então eu faço uma tabela para construir o meu universo, o quê? De atendimento, que é também empresarial. Pô, vai, né? Não tinha pensado nisso. Eu só pensava que era só eu abrir meu tarô e começar a cobrar a consulta. Pois é, você fazendo isso, você está sendo o quê? Um empreendedor. Veja-se como tal. Então, consulta paga e consulta gratuita podem conviver. Eu sou a prova disso. Passei anos atendendo de graça e as pessoas não me valorizavam. Eu implorava para ser aceito por alguém para cobrar para pagar o meu jogo depois. Hoje, quem me procura sabe que eu tenho uma dificuldade de encontrar horários. Quem me procura para fazer jogo sabe que o Amadeu fica tentando negociar comigo ali, não atende tal. Por quê? Porque hoje meu horário é raro, é escasso e, portanto, valorizado. Quanto mais eu digo, Amadeu, não, hoje não dá para atender, não, vamos fazer o seguinte, pega esse atendimento, porque ele quer às vezes colocar um encaixe, já tá o horário programado, ele quer colocar uma outra pessoa. E aí eu falo, não, Amadeu, não dá. Aí ele fala, poxa, mas a pessoa tá precisando tal. Às vezes as pessoas me propõem pagar o dobro só para entrar no dia. E aí eu digo, como? Não, vamos entrar na fila como todo mundo, justamente. Eu não vou abusar de você só porque você tá desesperado. Eu não faço isso, eu não dobro o meu valor só porque alguém quer entrar na minha lista. Mas eu sei quanto vale o meu atendimento. E hoje ele vale muito mais. Hoje as pessoas veem valor, as pessoas querem jogar comigo. Por quê? Porque elas entenderam que o meu jogo é algo que de fato faz a diferença delas. E portanto, eu posso sim viver da minha prática de tarô. Entende? A minha consulta paga não tirou a minha consulta gratuita. Hoje eu faço isso com propriedade. Hoje eu faço isso com verdade. E mesmo quando eu estou fazendo assim, as pessoas entendem que aquela oportunidade de falar comigo, aquela oportunidade de falar sobre tarô comigo ou uma consulta comigo é algo raro, é algo valioso e é algo que ela vai levar em conta e em consideração na vida dela. Quem está pagando está recebendo o top 10 também do meu atendimento. Tá com outro, tá? Não muda. Só que eu sei disso. Se eu só fizer caridade, eu nunca vou viver do meu tarô. E essa caridade é boba, ela é besta. Isso é um conhecimento que é precioso em você jogar cartas, que tem valor sim, e que se você banalizar dessa maneira, as pessoas também serão as primeiras a banalizar. Elas não vão levar em consideração. Agora, se você põe um valor, se a pessoa sabe que você leva seriedade nisso, que você atende com seriedade, que você faz uma boa gestão dos seus recursos, você cresce como tarólogo. A leitura paga tem tanto valor quanto a leitura gratuita. Responsabilidade social na gratuita e empreendedorismo na paga. E aí sim você prospera. Aí sim você ganha poder, ganha responsabilidade, ganha audiência, ganha relevância, ganha autoridade no que você está fazendo como tarólogo. Então as pessoas sabem que hoje em dia, engraçado, os meus consulentes, meus alunos também sabem. Ai, professor, olha, eu tenho uma amiga para indicar e tudo mais, se o senhor tiver algum horário, né, por favor me ajude para encaixar a pessoa, ou né, se ele quer que a pessoa é muito próxima do aluno e quer me indicar. Então até os meus alunos me indicam pessoas próximas que eles não jogariam. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas confiam no meu trabalho. Ah, então quer dizer, Vainer, que se eu fizer dessa forma, eu vou ter que estudar mais tarô? Vai. Tanto por hobby quanto por trabalho. Então eu vou também ter que estudar empreendedorismo? Também vai. Porque você precisa aprender a gerir, né, um negócio.
Ah, e se eu fizer só por caridade? Então seja a pessoa caridosa mais profissional que existe. Dê critérios. Faça isso com qualidade. Faça isso com organização. Seja uma entidade filantrópica. Seja uma ONG do tarô. Mas faça isso de maneira organizada e profissional. Porque até a tua caridade com o tarô merece alguma coisa bem feita. Porque isso é ignorância. Ah, eu faço por caridade, eu faço por hobby e, portanto, eu faço qualquer coisa. Então você, na verdade, está prejudicando a parada. É que nem dar roupa velha furada. Olha, eu separei esse tênis aqui, ele só tem 3 furos em cada sola, mas é aqui pra você de Natal que eu separei lá de casa do meu filho. Gente, esse sapato precisa ir pro lixo, não pra ser doado. É a mesma coisa. Se você vai fazer caridade com tarô, faça a melhor que tem. Se você vai fazer atendimento profissional, faça o melhor que é possível também. E assim você entende o teu atendimento pago e o teu atendimento gratuito. Entendeu? Tem uma pergunta, Amadeu, como é que tá? O pessoal tá vendo, tá? Estão amando a live, falaram que estão anotando tudo aqui, estão super concordando, agradecendo as dicas. Eu acho que você já respondeu aquela pergunta do Leandro Ox, né? Eu falei pra ele que eu ia responder ao longo da consulta, ao longo da live, entendeu? É exatamente isso. Se você tem uma dúvida, coloca aí agora que eu vou responder. Temos mais uns 5 minutinhos, Amadou? Temos 5 minutinhos. Se você tem alguma dúvida sobre como olhar o teu atendimento com valor, né? Enfim, sobre o assunto, né? Pago ou gratuito, é isso que você tem que entender, tá bom? Aproveita a pergunta aí que eu vou fazendo alguns avisos, né? Gente, a partir da semana que vem, de segunda a sexta, às 17 horas, Wagner Lira responde, tá? Semana que vem, eu também já vou divulgar hoje no meu Telegram também a lista das lives que teremos semana que vem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que temos 2 edições especiais na semana que vem do Tarô em Foco. Todos os dias, a partir da segunda até sexta da semana que vem, eu entrarei em live 3 vezes ao dia. De manhã, na live do Maratona, que é essa que a gente está fazendo agora, e ela é uma live que vai acontecer de segunda a segunda, sem interrupções. De tarde às 17, de segunda a sexta, eu vou fazer o Wagner Lira Responde com perguntas, tirando dúvida de vocês, tá bom? O Tarô em Foco da segunda-feira é uma mentoria. Eu vou abrir a minha live para você perguntar, tirar a tua dúvida. E por que é mentoria e não Wagner Lira Responde? Porque lá eu quero que você faça a tua pergunta baseado nas tuas dúvidas de prática do tarô. Olha, eu tô atendendo... qual é o caso que você tá tendo dificuldade? Qual que é a situação? Então é mais que uma pergunta, é uma mentoria de fato. Vai ser segunda-feira, tá bom? Outra coisa, na terça-feira a gente vai fazer um Tarô em Foco, essa edição especial sobre empreendedorismo. Empreendedorismo do tarô. Também vou colocar o horário bonitinho na terça-feira. Além da live da manhã, da maratona e do Wagner Responde. Na quarta-feira, o Encontro Cigano. Na quinta-feira, edição especial, anota aí, métodos Tarô em Foco. A gente vai discutir métodos clássicos. Serão 4 quintas-feiras em que a gente vai falar sobre método, que é uma coisa que ainda não deu tempo aqui até agora. E eu abri esse espaço pra gente falar numa live inteira só sobre análise de métodos, tá? E na sexta-feira, Tarô em Foco com entrevistas, que nem foi ontem com o Tato. Tá bom? Vamos lá, tem pergunta, rapidinho. A pergunta do Kwebs é: bom dia. Para quem está iniciando, qual valor você indica? Olha, é uma ótima pergunta. Isso depende de uma série de coisas. Por exemplo, quando você está iniciando é o quê? Iniciando é porque você está iniciando a cobrança, a prática profissional paga, ou está iniciando tudo de tarô, os estudos todos? No começo, zero, quando você tá zerado, tipo, se você comprou o teu tarô ontem e hoje é a tua primeira aula de tarô, eu indico que você não cobre ainda. Eu indico que você chame todo mundo, chama amigo, chama gente de casa, só não chama o crush, gente. O crush não rola, não é um bom exercício. Ou marido e todos os derivados. Todos. Mas assim, chama a galera pra jogar contigo, vai praticando, vai vendo como é que se comportam os consulentes. Agora, se você já estuda um tempo e você já tá agora pronto para partir para o atendimento pago, quem você atender de graça, ouça a minha dica, quem você atende de graça, cobre dela o feedback. É uma boa paga. Porque aí a pessoa diz, olha, o que você achou? Ela vai dizer, é uma forma dela retribuir. Ah, eu vou atender você agora que estou estudando tarô, mas se você me der o feedback, já está me ajudando. Então peça o feedback das pessoas. Eu pedia muito isso super funciona, as pessoas dizem. Agora, se você estiver começando a prática,
Considera primeiro a tua cidade, mas eu acho que um valor mínimo é R$100. No mínimo, um atendimento de 1 hora e 15, né? Se você quiser dar aí um plus de tempo, 1 hora, R$100. Ah, mas na minha cidade isso é impossível. Coloca 80, não coloca menos que isso. Não coloca, porque senão você vale menos que uma pizza. Uma pizza aqui em São Paulo é o quê? R$60? 60, 70? Então quer dizer que o teu atendimento, salvar a vida da pessoa, da vida dela, é menos que 80? Ou seja, é menos que 2 hot dog e 2 refri? Entendeu? Não. Por isso que eu digo, comparem preços. Então R$100 é um preço digno, entendeu? R$100 não é nem um sapato, gente, um tênis. É isso que a gente tem que entender, tá? Nem uma calça jeans. Então, R$100 não é muito. Quando eu falo R$100, as pessoas falam, ai meu Deus, R$100. Gente, você paga R$100 com 2 latas de leite condensado no supermercado hoje em dia. Uma xixi na feira é R$100 hoje em dia, entendeu? Então, uma leitura de R$100 não paga nem o tarô hoje. Nem o tarô, entendeu? É isso que tem que pensar, tá bom? E se estiver começando do zero, chama a galera e pede o feedback. É uma boa forma de conduzir esse atendimento, tá bom? Bom, a gente teve mais perguntas, mas vamos deixar ela pro Vainer Responde. O Vainer Responde, a Amadeu também tá fazendo a pergunta, tá? E tá guardando as perguntas e a gente volta aqui, tá? E a gente vai se falando, manda a programação e vou falar mais no Telegram agora sobre a nossa live de hoje, tá bom, gente? Muito obrigado, adorei estar com vocês, obrigado a todos, Amadeu, e a gente se fala amanhã às 9. Um beijo, galera, até mais, tchau!